Amém, queridos? Quem está feliz? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Deixa eu dar uma palavra. Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. E a gente vai falar justamente de Débora. Vamos falar de Débora hoje, ó. Foi uma confirmação aqui que quando me chegou aqui, ó, desperta Débora. Eu digo, é sobre ela mesmo que eu quero falar hoje. Desperta Débora. Débora é um exemplo, essa Débora aqui da Bíblia é um estímulo para todas as mulheres. É um exemplo fantástico de serva do Senhor, de líder, né? De mulher de oração, de mulher forte, mulher valente, comandante de exército. Imagine, naqueles tempos, quem diria, né? Até hoje, mulher na frente, vamos dizer, de um exército, surpreende uma mulher capitã, tenente, né? A gente chama atenção. Imagina esses dias aqui, Débora, hein? Débora na frente de um batalhão de homens numa guerra. Meu Deus, eu sempre fiquei impressionada com essa mulher, com espírito patriota, espírito de guerra, espírito de valentia, mulher forte, a ponto do comandante Baraque. Ele disse: olha, se tu fores comigo, eu irei, se tu não fores, eu não vou. Pensa numa confiança, né? É maravilhoso, viu? Eu admiro muito o exemplo, essa história de Débora. Vamos ler no capítulo 4. Esse capítulo 4. E nós vamos extrair algumas lições básicas, mas umas lições importantes. Diz assim, ó, capítulo 4, o primeiro versículo diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor.
Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, ao fio de espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim. E todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Até aqui. Aí o versículo 11, a última parte diz: então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. O 12, desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. Até aqui. E aí todo o exército de Císera caiu à espada, todos morreram, mas Císera fugiu a pé. E para se cumprir a profecia de Débora, que disse: nas mãos, não será tua a honra, mas as mãos de uma mulher, Deus entregará a Císera. Então, Jael, essa mulher, foi quem matou o rei que fugiu a pé. Ela entrou, acolheu ele dentro de sua casa e ali ela matou ele. 2 mulheres. Deus deu uma grande vitória ao povo de Israel, Débora e Jael. Elas foi quem realmente foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Mas enfim, não é bem sobre isso. Eu quero tirar aqui umas 2 ou 3, 4 lições, não sei, mas vamos ver. Vou fazer aqui uma recapitulaçãozinha só para a gente se localizar no contexto aqui da história. Quando o povo de Israel venceu as muralhas de Jericó e passaram definitivamente ali, de fato, eles entraram na terra de Canaã, não é? Que eles passaram, derrubaram as muralhas de Jericó, e aí foi quando de fato eles botaram o pé na terra e eles estavam ali na terra de Canaã. Só que eles tinham que destruir todos os inimigos que estavam ali naquela terra. Lembre-se de que desde que Moisés mandou espiar a terra e voltaram Josué e Caleb dizendo que tinha muitos gigantes, muitos povos. Então eles ali creram que ia desapossar todo aquele povo, tirar todo aquele povo, todos aqueles inimigos iriam ser derrotados e a terra o Senhor havia prometido para eles. Só que eles entram na terra e eles não destroem todos os inimigos. Eles permitem que fiquem alguns povos, porque eles atribuem que são povos pequenos. É um povo fraco, um povo pequeno, e não vai criar muito problema. Quem sabe eles até disseram assim: deixa eles aí para servir de escravos para nós. Quando nós estabelecermos aqui na terra, nós vamos precisar de empregados, vamos precisar de escravos. E aí deixa esse povo aí. Subestimaram aquele povo pequeno, achando que eles eram fracos. Só que isso em desobediência já à ordem do Senhor, porque o Senhor mandou destruir a todos. Irmãos, desobediência é o segredo do fracasso. Diga, desobediência é o segredo do fracasso.
Criei essa frase nova agora, mas é verdade. Desobediência é o segredo do fracasso. Fracassou, vai atrás, tem desobediência no meio. Tem desobediência no meio. Aí o que é que acontece? Aquele povo pequeno, fraco, pouco número, de repente vai crescendo, vai se fortalecendo, vai se unindo a outros povos de outras cidades, outros povos pagãos estranhos vão se aliando a eles, e eles vão pegando força e vão crescendo, e quando eles pensam, daqui a pouco, esse povo que tinham ficado ali já era um povo muito grande, muito forte, e agora, em vez de Israel subjugá-los, foi subjugado por eles. Agora eles estavam mandando de novo em Israel. Israel tinha sido liberto, Israel estava livre, estava na terra da promessa, mas por desobediência agora, aquele povo, aqueles inimigos que eram para ser todos destruídos, mas eles conservaram alguns ali. Aí eu aprendo uma coisa, irmãos, olha, problemas têm que ser solucionados totalmente. Pecados têm que ser sarados e cortados pela raiz. Você tem que ir direto na raiz dos problemas, na raiz das coisas, e arrancar a raiz. Não adianta, preste atenção, que é uma palavra diferente. Não adianta a gente querer fazer um paliativo nos problemas, nas coisas erradas. A gente dá um jeito assim por cima e deixando ficar ali as raízes. Porque daqui a pouco essas raízes elas vão brotar novamente. Elas vão pegar força, elas têm força. E elas vão surgir. E aquilo vai aparecer de novo. E quando aparecer vai ser com mais força. Então eu aprendo o seguinte, que quando a gente tiver algum problema para resolver, resolva de fato. Resolva tudo. Quando você tiver alguma coisa, alguma questão, não faça vistas grossas. Não empurre com a barriga. Não deixe para lá achando que não tem problema, não vai criar problemas. Se você percebe que aquilo ali já é um mal, que aquilo ali é uma fonte de erro, de mal, então sane todo o problema. Corte tudo, vá resolver o problema totalmente. Não deixe para depois, porque depois aquela coisa pode ficar tão forte que vai subjugar você e você não vai ter mais condição de superar. Não sei se deu para entender. Entenderam? Isso é uma lição que eu tiro aqui. Eles pegam, desapostam, matam os maiores gigantes, desapostam os maiores povos, mas alguns poucos e pequenos ficam ali. E esses depois vão ficando, vão se fortalecendo, vão crescendo, vão se aliando com outros. Daqui a pouco eles subjugam Israel. E agora Israel está cativo desse povo e passa 20 anos. Mas isso também a gente vê que aqui o texto diz que é uma lição de Deus, ou um juízo de Deus sobre Israel pela sua desobediência. Porque o texto começa a dizer: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí o Senhor o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Deus entregou como juízo para o seu povo, entregou o seu povo nas mãos do inimigo. Irmãos, aí eu aprendo aqui uma lição inicial. Olha, quando a gente está debaixo da bênção de Deus, é uma bênção. Quando você está em obediência debaixo da bênção de Deus, os inimigos podem até estar por ali, por perto, mas eles não têm força sobre nós. Sabe, muitas coisas, muitos podem se levantar contra nós, muitos instrumentos o diabo pode usar para se levantar contra nós, mas quando nós estamos na presença de Deus, buscando a Deus, esses inimigos não conseguem nos atingir.
deles. Quem crê nisso? Presta atenção aqui a mim. Eu vou repetir tudo de novo, porque eu estou vendo gente que está olhando para outras coisas. E se eu perguntar, não vai nem entender o que eu falei agora. Presta atenção, vou repetir de novo. Me escutem. Quando nós estamos na presença de Deus, debaixo da bênção de Deus, servindo ao Senhor em obediência, os inimigos até podem se levantar e podem estar até por perto, mas o Senhor neutraliza a força deles e eles não podem nos atingir. Ele não nos atinge. Amém, irmãos? Quer ver uma coisa? Você, quando está muito abençoado, muito cheio de Deus, na presença do Senhor, você está em comunhão com Deus, aí o diabo levanta alguém, usa alguém desaforado que chega, se levanta contra você, diz um monte de desaforo na sua cara, fala um monte de coisa. Você está tão abençoado que você não revida de jeito nenhum, porque você não se sente atingido, você não se sente ferido, sabe? Aquilo que aquela pessoa falou contra você não entrou, teu coração está limpo, está lavado, e você nem se altera, porque aquilo não te provocou. Você está entendendo? Amém, irmãos? Não provocou. Agora, quando você e eu, nós estamos na carne, estamos, sabe, sem estar em comunhão com Deus, e estamos dando brecha, qualquer coisa nos irrita, nos provocaria, nos leva a discutir, a brigar também. Mas quando você está na bênção, pode falar, pode dizer, pode se levantar, pode criticar, pode dizer coisa que você não te atinge, você está na bênção. Isso é muito bom. Amém, irmãos? Eu não conheço coisa melhor do que estar na presença de Deus. Eu não conheço coisa melhor e não tem definitivamente nada melhor. Não tem dinheiro, não tem bem, não tem nada melhor do que a gente estar na presença de Deus. Amém, amados? Aí, enfim, Israel fica oprimido durante 20 anos. Olha aqui, por 20 anos. Os filhos de Israel ficaram clamando porque Jabim oprimia duramente os filhos de Israel, duramente. Então é nesse cenário que os filhos de Israel estão há 20 anos oprimidos por Jabim, duramente, que Deus levanta Débora. Aí Débora aparece nesse cenário de crises, de crise terrível, crise espiritual, de crise de toda sorte, porque quando, irmãos, olha, quando há crise espiritual, quero dizer a você, quando nós estamos em crise espiritual, desencadeia uma série de outras crises. Crise familiar, crise conjugal, crise financeira, crise de saúde, crise em todos os âmbitos, em decorrência de uma crise espiritual. Não queira entrar numa crise espiritual. Crise espiritual é quando a gente não está servindo a Deus de verdade, de fato, não está servindo a Deus como deve servir. Está frio, está desanimado, sabe? Está relaxando a oração, está relaxando a palavra de Deus, está fazendo coisa errada, já está dando lugar ao pecado na vida, está numa crise espiritual. Então, em decorrência, aí meu filho, aí pode esperar, aí vem todo tipo de crise que você imaginar. E é verdade. Então, crises e opressão de todo tipo, o povo de Israel estava enfrentando por causa, simplesmente porque não estavam mais servindo a Deus como deveriam servir. Isso é uma lição para nós. Amém, amados? Olha, irmãos, enfrenta todo tipo de crise, menos espiritual. Quando a gente pode enfrentar crise financeira sem crise espiritual, pode. Quando você não está em crise espiritual, você enfrenta uma crise financeira e você tira ela de letra. Quer saber? Tira. Porque Deus, Ele se faz tão presente na sua vida, suprindo suas necessidades, que você não chega a murmurar, nem vai passar fome, nem vai se desesperar, porque Deus
Deus vai cuidar de você, vai cuidar de mim. Outra crise conjugal, você está na presença de Deus, Deus vai dar saída para todo tipo de crise. Agora, crise espiritual, aí o negócio é sério. Vocês estão afastados de Deus, aí para você resolver os outros, aí é problemático. Aí é difícil. Não queira se afastar de Deus por nada. Diga aí para o seu irmão, não queira se afastar de Deus por nada. Não queira se esfriar espiritualmente, irmãos, em detrimento, olha, por nada. Não queira isso para a sua vida, porque, irmãos, é o começo de toda desgraça. Então, você vê que não só aqui, mas toda a história de Israel, toda vez que Israel estava oprimido por uma nação pagã, uma nação incrédula, um povo mau, eles ficaram muitas vezes, mas tinha sido um juízo de Deus. Deus entregou assim conosco também. Preste atenção. Não é todos nós, porque nós somos crentes, eu e você, que sempre vamos ter, só o fato de dizer sou crente, sou evangélico, então eu vou ter vitória sobre todos os problemas que vão vir por aí, todas as batalhas eu vou vencer tudo quanto é de coisa, de problema que vai surgir daí. Não é não. Muitas vezes Deus permite que os seus servos percam batalhas que poderiam ganhar. E às vezes batalhas bem pequenas que eles nem imaginavam na vida que poderiam perder, chegam a perder. Podem fracassar diante do inimigo, e o inimigo pode ter vitória sobre você, suplantar você. Quando eu digo você é crente, você, nós. Ele pode nos suplantar. Você é crente, você é servo de Deus, mas isso pode acontecer em virtude da sua vida, para Deus lhe dar uma lição. Para Deus nos dar lição. Você sabia que Deus nos dá lição? Deus nos dá mais lições a nós do que a qualquer uma outra pessoa. De que a qualquer outro que está lá fora, que não tem o conhecimento dele. Que não teve a oportunidade de ter experiências com ele como nós tivemos. Então nós aqui abramos os nossos olhos e tomemos muito cuidado, porque senão você e eu podemos ter derrotas, e muitas derrotas, e o inimigo nos suplantar, e a batalha que a gente está lutando contra ela ali na justiça ou qualquer uma outra batalha, você perder e dizer, e agora, porque Deus está te dando uma lição. Deus nos dá lições. Diga para o seu irmão, Deus nos dá lições. Quem sabe disso? E feliz, atenção, feliz daqueles, dos servos de Deus, que aprenderem a lição, que acatarem a lição. Tem coisa que vem como lição. Deus nos dá lições. Deus nos dá lições, porque somos filhos. Somos filhos amados. Amém, amém? Então Deus não vai passar a mão na nossa cabeça e dizer, filho, eu vou lhe dar a vitória dessa vez, viu? Você aprende dessa vez, depois não, Deus dá logo uma lição. Você cai mesmo, perde batalha mesmo, o inimigo vem e suplanta. E aí você fica, mas por quê, Senhor? Por quê? Porque você precisa aprender a lição. Fique sempre atento, irmãos. Fique sempre atentos. Toda vez que você perder uma batalha, procure estudar as razões e os motivos por que lhe levaram a perder essa batalha. Deus está lhe ensinando algo. Amém? Deus está lhe ensinando algo. E isso é o que aconteceu também aqui. Então o povo por 20 anos fica oprimido. Aí clama ao Senhor, e Deus então, pela misericórdia, aí Deus levanta Débora. Deus levanta Débora no meio dessa crise. Crises, também outra lição, crises na nossa vida pode ser também um terreno muito fértil para que você se levante como um gigante na fé. Às vezes as crises, as dificuldades, os sufocos da vida, os apertos da vida, que a gente passa muitos, né? Familiar, dentro de casa, de enfermidade, tantas coisas. Às vezes esses sufocos, esses estreitos, esses apertos da vida, geralmente
É no meio deles que Deus nos levanta com muita força e com muita fé. Né? Deus nos levanta assim para termos uma experiência muito maior com Ele. Ele nos dá essa força. Então ninguém também fique triste e desesperado nas crises, porque é no meio de uma crise que Deus gosta de revelar a força que há em nós, que a gente às vezes nem conhece, a gente nem dá conta do que a gente tem, e é na hora da crise que a gente vai se conhecer, e Deus vai fazer se revelar em nós uma força espiritual, uma força da nossa fé, é no meio da crise também, isso é importante. Aí aqui no capítulo 4 que a gente viu, então você vê que Deus vai e usa agora uma mulher, porque Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele usa as mulheres. Nessa época aqui, mulher não tinha muito valor, não. Com certeza a mulher não tinha o valor que tem hoje para a sociedade, não tinha. E Deus então resolve usar uma mulher, e as mulheres, que usa Jael também, e Deus, Ele faz como Ele quer, e Ele usa quem Ele quer. Para Deus não existe homem, nem existe mulher, existe servo obediente. Amém, irmãos? Aos olhos de Deus, dos homens não, os homens que eu digo ser humano, tanto homem masculino como mulher também, faz diferença de sexo, e tem mulher que discrimina a mulher, e que não apoia o ministério de mulher que não apoia o ministério de mulher. Então o ser humano, ele é assim, ele é muito preconceituoso, o ser humano é preconceituoso, mas Deus nunca foi. Deus nunca fez esse negócio, essa distinção, nunca fez. Para Deus, Ele usa vasos limpos, lavados, gente obediente, seja homem ou mulher, jovem, criança, Deus está usando. Amém, irmãos? Ele usa quem Ele quer. E aí, Deus usa também cada um exatamente como nós somos. É que eu aprendo também que Deus nos usa como a gente é, e a gente não precisa querer ser igual a ninguém para Deus nos usar. Mulher não precisa querer ser igual ao homem para Deus usar, né? Nem ninguém ser igual a ninguém. Deus usa exatamente a gente como a gente é. Saiba disso, aprenda isso. Deus lhe usa como você é. Diga para o seu irmão isso. Deus lhe usa como você é. Do jeitinho que você é, sabe? A forma, no seu temperamento, com os talentos que você tem. Tem gente que gosta de imitar outros e de achar que só pode ser usado se for igual fulano, igual ciclano. Não existe isso, irmãos. Deus usa cada um da maneira que cada um é, com o seu talento, com suas capacidades. E a gente vê aqui Deus usando Débora, uma mulher esposa. Quando diz assim, ela era mulher de Lapidote, quer dizer, era uma mulher comum. Tinha um esposo, tinha uma casa, tinha sua família, cuidava de sua casa. Era uma mulher comum e normal, como qualquer uma outra. Mas era uma profetisa. Antes de dizer que ela era mulher de Lapidote, diz que ela era profetisa. Ou seja, era uma serva de Deus. Era um vaso escolhido pelo Senhor. Era uma mulher de Deus. Era uma mulher santa. Era uma mulher consagrada. Então não é qualquer um que Deus anda usando por aí. Deus usa aqueles que são consagrados a eles. Aqueles que lhes são obedientes. Aqueles que lhes são fiéis. Amém, irmãos? É tanta gente querendo ser usado por Deus, ser um instrumento nas mãos do Senhor, mas não renuncia a certas coisas na vida, não obedecem a palavra do Senhor, não se submetem às ordens de Deus. Não, irmãos, para Deus usar, Deus é muito criterioso. Você sabia, às vezes a gente tem uma ideia errônea de Deus. Eu vejo pessoas, às vezes pessoas dizem assim, não, para Deus qualquer coisa serve. Então, não, Deus é compreensivo, Deus é muito amoroso, Deus é muito bom, Deus
usou jumenta? Usou um animal? Usou. Então não estamos falando desse tipo de usar. Estamos falando de ministério, de missão, de uma obra específica, de algo especial. Então Deus tem critérios. Você vê que a Bíblia tem critérios, apresentou no Velho Testamento muitos critérios para os sacerdotes, para os sumos sacerdotes, para os levitas, para aqueles que trabalhavam na casa do Senhor. Critérios, exigências. No Novo Testamento, critérios para se escolher diáconos, para se escolher presbíteros, critérios para se fazer a obra de Deus, exigências, muitas exigências. Então Débora certamente era uma mulher de Deus, era um instrumento nas mãos do Senhor, uma mulher serva, uma mulher obediente, uma mulher de oração, uma mulher temente, uma mulher estudiosa das Escrituras Sagradas, preparadas. Deus não ia levantar uma mulher dessa como juíza. Imagine um juiz, né, humanamente falando, literalmente falando, um juiz de direito, um juiz de justiça. É um homem muito preparado, estudado, formado, tem que ter seu mestrado, doutorado e etc e tal. Imagine para ser juíza de uma multidão, não sei quantas milhões de pessoas, de uma nação. Então essa mulher era uma mulher muito bem preparada. Era uma mulher muito bem preparada. Precisa se preparar para Deus lhe usar. Amém? Ser preparado, ser uma pessoa dedicada, consagrada ao Senhor. Hoje ninguém quer se consagrar a Deus. Infelizmente o evangelho que se prega hoje, irmãos, não leva as pessoas a se consagrarem a Deus. As pessoas devem multidões e multidões buscando as igrejas, mas em busca de quê? Em busca de coisas materiais, em busca de prosperidade, de bens materiais, de emprego, de melhorar de vida, de mudar de posição. Hoje, olha, com toda sinceridade, quando eu aceitei Cristo, no início da minha vida cristã, isso não era forte, não. Existia, todo tempo existiu, mas não era como hoje, não. Quando a gente se convertia, as pessoas eram levadas primeiro a se consagrar. Eu me lembro que eu, quando me converti, eu quase morri de tanto me jejuar. De jejuar. Eu criei uma úlcera, no estômago, de jejuar. Infantilidade também, por falta de orientação. Mas, por outro lado, Deus viu a minha sede, minha busca de jejuar, de me consagrar. Pensa que eu queria isso, aquilo outro. Não, eu queria só o Espírito Santo, eu queria o poder de Deus, eu queria aprender a palavra, eu queria pregar o Evangelho. E não era eu só, não. Eram muitas pessoas, muitos jovens que na minha época faziam a mesma coisa e eu só fazia aquilo porque eu via outras pessoas fazendo também. Adultos, mulheres, homens. Então, as pessoas quando se convertiam, o negócio delas era buscar a Deus. Hoje a gente escuta muito isso, com toda sinceridade. Diga aí para mim, a gente escuta muito isso? Não escuta muito isso, não escuta mais isso. As pessoas são levadas para a igreja. Olha, vamos que tem cura, que tem milagre, e que tem prosperidade, e que você vai melhorar, e que Deus vai tirar você do fundo do poço, e que Deus vai abrir porta. É essa mensagem que é pregada hoje em dia, pelo amor de Deus. Está de fazimento, é fim de tempo. Eu vejo que a palavra se cumpre cada dia. Eu digo, meu Deus, ninguém vê mais jovem buscando batismo com o Espírito Santo, nem vigília, em culto de oração. Eu não perdi uma reunião de oração. Jovem, não perdi uma reunião de oração das mulheres. Eu estava em tudo quanto era de vigília, buscando o poder de Deus, buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu lia a Bíblia, eu me fechava dentro do meu quarto e começava a ler a Bíblia. E se minha mãe não batesse na porta para me chamar para comer, ela está aí, sabe disso. Ela se não chamasse para comer, para almoçar, uma hora assim, eu não saía, porque eu nem fome eu tinha. De tanto ler a Bíblia, lendo a palavra, a Bíblia, eu comia, eu tinha uma sede. Hoje a gente não vê mais isso, meu irmão. Que
pessoas santas, pessoas que buscam a Deus. Pelo amor de Deus, vamos voltar a isso, vamos voltar a essa prática, porque jejum ainda é bíblico, viu? Oração ainda está na Bíblia. Oração, jejum, leitura da palavra, envolvimento com a obra ainda é caminho para se consagrar, é caminho para a consagração. É caminho para buscar a Deus, é caminho para receber as revelações de Deus. Amém, irmãos? Então, Débora era essa mulher, que Deus viu nela uma mulher santa, uma mulher consagrada, uma mulher de oração, uma mulher de palavra. Não era uma mulher de fofoca, não era uma mulher de intriga, não era uma mulher de disse-me-disse, não era uma mulher que está nas portas, nas casas um dos outros. Não, era uma mulher de Deus. Tinha sua família, tinha seu marido, mas ela se destacou como juíza. O povo de Israel subia a ela para resolver os seus problemas, para pedir conselhos. Ela é quem dava as decisões. Ela era a juíza do tempo, era como fosse o rei. É quem tomava as decisões, aconselhava os governos, os grandes líderes. Então, era essa mulher. Ela tem que ser ainda um exemplo para todos nós. Débora, mulher, Débora, homem. Ou seja, homens e mulheres, tomar o exemplo da consagração de Débora. Essa mulher maravilhosa. É fantástica a história dela. E aí, meus irmãos, aí o que acontece? Deus levanta Débora justamente nesse clima de opressão, em que todos estão presos. Deus levanta ela e levanta com muita honra, levanta com muita graça. Essa mulher profetiza. Agora, uma coisa que eu quero aqui tirar uma lição para a nossa vida é que Débora diz que eu quero frisar aqui algumas razões por que Débora foi levantada e por que Débora foi vitoriosa na sua missão. Primeira delas, eu já falei, era essa mulher consagrada, santificada, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha propósitos espirituais na sua vida. Uma das razões foi essa. A outra diz aqui que ela atendia, o texto, o versículo 5 diz assim: ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Olha, irmãos, veja que lição. Ela tinha endereço certo. Era uma mulher que tinha endereço certo. Ela tinha referência. Tem gente que ainda não entendeu a importância disso, de ter um endereço certo. Hoje está aqui, amanhã está lá, e depois está em outro lugar, e se ali não gostar, vai para outro lugar, se naquele lugar lhe aborrecer, ele passa para outro, e se ali também não lhe derem a oportunidade, já passa para outro, e essa pessoa não tem referência, não tem endereço certo. Isso é uma coisa que eu gostaria de que nós aprendêssemos aqui com Débora, né? Débora não tinha uma vida instável, ela tinha uma vida estável. Ela tinha um lugar onde ela atendia, e se chegasse alguém depois de muito tempo naquela cidade e perguntassem, né, cadê Débora, aquela mulher, que era aquela mulher que atendia ali embaixo daquela palmeira, o povo dizia, ela continua lá. Ela continua debaixo da palmeira, atendendo debaixo da palmeira. Debaixo da palmeira era um lugar onde ela ficava, atendendo as pessoas. Isso fala, irmãos, de firmeza, de constância.
constante, firme no seu lugar. Então, cada vez mais vamos aprender a ficarmos no lugar só. Então, tem pessoas que são muito instáveis na vida, e hoje em dia isso é tão comum. As pessoas passeiam nas igrejas, as pessoas mudam de igreja como quem muda de roupa. Não gosta, aí quando a gente vê, não está mais aqui, está onde, está não sei para onde. Aí quando a gente vê, não está mais ali, está em outro lugar, e não para em lugar algum. Deus não usa gente assim. Deus não tem propósitos grandiosos para gente desse tipo. Gente que não para, que não tem referencial, que não tem uma referência de vida espiritual, que não tem uma estabilidade. É uma pessoa instável. Instável também na vida espiritual. Um dia é uma bênção, uma época está sendo usado e é uma bênção, está trabalhando. Na outra época se senta e cruza os braços, não faz mais nada. Isso chama-se instabilidade espiritual. Deus não gosta desse tipo de procedimento e de reação nossa. Isso é muito perigoso. Deus não vai usar. E gente assim não cresce, não desenvolve, não aprende e nem pode ser instrumento nas mãos do Senhor. Então, atender debaixo da palmeira é uma lição para a nossa vida. Você precisa plantar uma palmeira e colocar um banquinho debaixo dela e sentar nela, né? Todos nós precisamos ter isso, amém, amados? E dizer assim, ó, daqui eu não saio, pode acontecer o que for, eu não vou sair desse lugar. Diga aí para o seu irmão, diz assim, não saia de debaixo da sua palmeira. Diga, sente nesse banquinho e não saia daí de jeito nenhum. Não saia daí de jeito nenhum, não saia, viu? De debaixo dessa palmeira, amém, amados? Até pastores têm assim, que não param em ministério, não param em igreja, e ficam 3 meses no canto, 1 ano, e não para. Não é assim. Deus gosta de estabilidade, de referência. Isso é muito importante. Então eu aprendo aqui que Débora atendia debaixo da palmeira de Débora. Olha, fazia tanto tempo que ela fazia isso, a mesma coisa, no mesmo lugar, que aquela palmeira ficou chamada palmeira de Débora. Você vê aí? Ela atende lá debaixo da palmeira de Débora. A palmeira de Débora ficou um referencial na cidade. Onde é que fica o mercadinho fulano de tal? Fica lá. Você não sabe a palmeira de Débora? Sei. Pois pronto, então você desce ali, passa pela palmeira de Débora, dobra a esquina, a primeira, pronto, é lá. A palmeira de Débora virou ponto de referência, porque era ali que ela atendia. O irmão está entendendo o que eu estou falando? Olha, você precisa ter história, ter raiz. Você precisa ter raiz espiritual, ter raiz. Deixar-se enraizar-se. Somente os crentes, os servos de Deus que têm raiz, é que Deus pode entregar nas suas mãos uma missão. Deus pode entregar na sua mão um ministério. Porque são pessoas equilibradas, são pessoas constantes, são pessoas sábias, são pessoas persistentes, são pessoas referenciais. Ninguém que fica pulando de galho em galho, ou andando, ou saindo, ou instável na vida espiritual, cresce espiritualmente. Vai colocar um filho teu todo ano numa escola diferente, ou cada 6 meses muda ele de escola, para ver o que é que acontece. Ele vai ficar com o aprendizado todo defasado. Ele vai perder muito. Ele vai ter problema. Em cada escola que ele chegar, é uma metodologia diferente, é uma pedagogia diferente, é uma psicologia diferente, é tudo diferente. E aí ele vai retroceder. Aí
deixa 6 meses e depois tira. Faz isso para ver o que é que acontece. Ele não vai se desenvolver. Então, o normal é que a gente deixe um filho pelo menos 3 anos, 4 anos na escola. Não é verdade, irmãos? Para que ele possa aprender, para que ele possa se desenvolver naturalmente. Assim é a vida espiritual, irmãos. A gente tem que ter história, a gente tem que ter raiz. E isso é muito importante. Diga aí para o seu irmão de novo, sua vida aqui tem propósitos. Viu? Ter um endereço traz maturidade, traz crescimento, traz confiança. Ter um endereço na vida traz isso, um endereço espiritual. Qual é a tua igreja? Igreja é comunidade? Você é da igreja de quem? Diga aí para o seu irmão, diga, aqui Deus tem propósito na sua vida. Diga para ele assim, essa aqui é a sua palmeira. Diga, não sai de debaixo dela. Tem a raiz, tem a estabilidade, né? Eu mesmo conheço alguns irmãos por aí que cada vez que eu me encontro, ele está na igreja diferente. Eu acho que você também conhece gente assim. Cada vez que eu encontro, não estou mais lá não. Eu agora estou não sei aonde. Cada vez que eu encontro, a pessoa está num canto diferente. O que a gente pensa dessa pessoa? O que você pensa dela? Cada vez que você encontra, ela está num canto diferente. Você demora a encontrar, e quando encontra, e aí, irmão, como é que tá? Não estou mais lá não, agora eu estou não sei aonde. O que você pensa dela? Que é uma pessoa abençoada, que é uma pessoa firme, que é uma pessoa usada por... É nada. Você não vai pensar isso não. Você não vai pensar isso não. Viu? Você vai saber logo demais. Aí você pensa logo, vem logo na sua mente. Mas, meu Deus do céu, que criatura inquieta é essa que não para no lugar? Meu Deus do céu, já está em outro canto. Que negócio sério. Tem gente que é assim. Então, irmãos, aqui é a sua palmeira. Amém? Diga, aqui é minha palmeira. Então, bota um banquinho aí, senta embaixo dela e não saia não. Tenha um referencial, isso é importante. Isso é, para Deus, isso é importante. Olha aqui. É umas liçõezinhas que eu quero hoje falar. Aí, Débora atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Outra lição que eu aprendo aqui. Débora atendia numa região montanhosa. Ela atendia num lugar alto. Ela atendia num lugar alto. Irmãos, Deus lhe quer num lugar alto. Diga para o seu irmão, Deus lhe quer num lugar alto. Amém, irmãos? Quem está num lugar alto, quando a gente está num lugar alto, tudo embaixo fica o quê? Pequeno. Não é verdade? Quando a gente está num lugar bem alto, o que é que acontece? A gente olha as coisas lá embaixo e vê elas pequenas. Assim é o que acontece quando nós estamos num lugar alto. E esse lugar alto fala da presença de Deus, sempre. Quando nós estamos nesse lugar alto, na presença de Deus, a gente olha para os problemas e vê eles pequenos. A gente olha para os obstáculos, os empecilhos, as dificuldades da vida, e a gente não se impressiona porque a gente está num lugar alto e eles são pequenos, e a gente sabe que é fácil da gente vencer. Amém, amados? Agora, se você não está nesse lugar alto, aí você está embaixo junto com eles, aí olhando para o que está ao seu redor e no seu mesmo nível, as coisas ficam grandes. E quando o problema é grande, aí então é que ele fica gigante. Ele fica gigante quando nós estamos pareados com ele, estamos no sopé, quando nós estamos no vale, igual com eles, embaixo. Mas quem está na montanha, quem está no alto, sempre vê as coisas que estão embaixo bem pequenas. Então quem está na presença de Deus, sempre vê possibilidades de vencer todos os problemas. Sempre vê as condições e sempre vence mesmo. Amém, amados? Sempre vence.
Porque do alto a gente vê tudo pequeno. Amém, amados? Deus colocou Débora num lugar alto para nos dizer que para vivermos uma vida de vitória precisa estarmos na sua presença. Se a gente quiser ter uma vida de vitória, vencermos as dificuldades, as lutas, as tribulações da nossa vida, é preciso que a gente esteja na presença dele. É como eu falei, quando a gente está bem com Deus, está em paz com Deus, está na presença de Deus, nada nos atinge, nada nos fere, não, irmãos. Eu tenho tido muita experiência. Você está na bênção. Quando você está na bênção, sabe, pode vir o que vier, acontecer o que for, você não se mexe, você não é mexido, você não fica mexido com muita facilidade, viu? Você não se fere com facilidade. Agora, quando você não está na presença de Deus, quando nós estamos relaxando a nossa comunhão com Deus, a gente fica igual malícia. Tocou, a gente se fecha, a gente se fere com facilidade, a gente se magoa fácil, tudo nos magoa. Quando você vira um crente que se magoa com tudo, gente que se chateia com facilidade, que se fere muito fácil, que interpreta as coisas rapidamente para o lado errado e se fere rápido, esse é um sinal de que essa pessoa está precisando ajustar a sua vida com Deus, está precisando ter comunhão com Deus, está na presença do Senhor. É sinal de vida carnal. Crente carnal é assim, se magoa, se chateia se aborrece com tudo ele leva para o lado negativo. Isso é sério, isso é a maior verdade. Mas quando você está na bênção, quando você está na presença de Deus, pode vir, pode falar, pode acontecer, nada lhe atinge. Amém, irmãos? Não atinge, mas não atinge mesmo. Você não interpreta nada mal, você não leva nada para o lado negativo. Ao contrário, você tira lições das coisas. Eu estou ministrando essa palavra em cima de experiências que eu tive. Experiências. Então você não se atinge. Isso é importante. Por isso que eu digo, o segredo da vitória é estar na presença de Deus. Diga aí para o seu irmão, o segredo da vitória. Duas frases você vai sair com ela hoje. Eu falei ainda há pouco, o segredo da derrota é a desobediência. E o segredo da vitória é estar na presença de Deus. Vamos dizer essas duas? Primeiro, o segredo da derrota é a desobediência. Ou a desobediência é o segredo da derrota. E o segredo da vitória é estar. Diga para o seu irmão, fica na presença de Deus e deixa com ele o resto. Deixa o resto com ele. Quem crê? Às vezes ele fica, mas como é que eu vou resolver? Por favor, irmão, me ajude. Ore por mim. Meu Deus, eu creio. Não, irmão, ora. Presta atenção. Fica na presença de Deus. Nem precisa você também estar ansioso para Deus me dar isso, me dar aquilo, resolver aquilo outro. Fica na presença de Deus. Adora a Deus. Serve a Deus. Faz, um segredinho. Tira um dia para ficar todinho em jejum na presença de Deus. Tu vai ver como tu vai começar a ver os problemas desse tamanho. Se você tira um dia todinho para jejuar na presença do Senhor, os problemas eles ficam desse tamanho. Amém, irmãos? Mas não é natural na vida da gente os problemas às vezes aumentarem de tamanho, ficarem gigantes. Então isso é motivo para você começar a investigar como é que está a tua vida espiritual. Fica na presença do Senhor. Esse é o segredo para a vitória. Por que foi que Deus colocou Débora num lugar alto para nos dizer que para vivermos uma vida de vitória é preciso estar na sua presença? Amém, irmão? Para que você perceba que nada é maior que a tua fé. Nada é maior do que a sua fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Débora chama Baraque para quebrar esse ciclo de opressão de 20 anos. E Baraque,
então diz para Débora: se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. E Débora então diz: eu vou. E aquele homem só vai confiando na bênção daquela mulher, na liderança dela, na unção dela. Ele tem tanta confiança nela que ele chama ela, porque é como se ela fosse sua intercessora. É como se ela fosse a representante do próprio Deus ali naquela guerra. Imagine. E ela vai. Débora, o texto diz, a história diz que Débora morava também num lugar que de lá ela avistava as ruínas de Jericó. De onde ela morava, ela avistava as ruínas de Jericó. E cada vez que Débora saía na porta da casa dela, vendo aquelas ruínas de Jericó, e vendo o povo de Israel oprimido, que isso abatia o coração dela, e ela ficou triste, ela vivia triste, porque via o seu povo, oprimido, escravizado, há 20 anos. Ela se levanta como uma mãe, né, para interceder, para defender o seu povo. Cada vez que Débora saía na porta, que olhava para as ruínas de Jericó, Deus falava para ela. Só em ela olhar aquelas ruínas das muralhas de Jericó, era uma mensagem de Deus na vida dela, dizendo: Débora, eu não mudei, eu sou mesmo o Deus que derrubou essas muralhas, que deu vitória